Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, viva o nosso Pai, São João Bosco. Iniciaremos agora a 7ª semana da nossa jornada de oração e penitência pelos bispos do Brasil e pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Nessa cruzada de orações, nós a cada semana propusemos diversas práticas, diversos atos de piedade que de fato santificaram a nossa quaresma e permitiram, propiciaram que nós rezássemos concretamente pelos nossos pastores. Diante da gravíssima crise que assola o seio da Santa Igreja, de maneira especial que assola o nosso clero, o episcopado brasileiro, basta olharmos para a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, entendemos necessário que nos uníssemos em oração durante esta quaresma, de maneira especial pelo nosso clero, de maneira especialíssima pelo nosso episcopado e pela CNBB. E ao longo dessas 7 semanas, penso que tais práticas permitiram que todos nós crescêssemos espiritualmente e santificássemos esse tempo litúrgico tão fundamental que é a quaresma. Nesta 7ª semana, que é a Semana Santa, a grande semana das nossas vidas, a grande semana de todo o ano litúrgico, nós continuaremos a rezar e continuaremos a fazer penitência pelas autoridades eclesiásticas, pelos bispos do Brasil e pela CNBB. Mas também rezaremos de forma especial por uma intenção apostólica específica. No caso dessa 7ª semana, a intenção apostólica é a conversão à fé católica de todas as autoridades civis, de todos os poderes, todas as pessoas que exercem algum tipo de autoridade, em especial os governantes do Brasil, o nosso presidente, os governadores, os prefeitos, senadores, deputados, vereadores, magistrados. Rezaremos por todas as pessoas, pelas Forças Armadas, pelas polícias. Nesta semana, nos dedicaremos a rezar concretamente por cada uma dessas pessoas, pela sua conversão à fé católica, fora da qual não há salvação, fora da qual não se busca o bem comum enquanto autoridade. E rezaremos também de forma muito concreta pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo no Brasil, em cada estado, em cada cidade, em cada bairro. Que Ele reine em cada coração, que Ele reine em cada família, em cada empresa, instituição. Que Ele reine em cada cidade e estado, que Ele reine concretamente no Brasil. Nesta 7ª semana, a obra de misericórdia espiritual que nós propomos para vocês, para que meditem sobre a mesma e também coloquem em prática, é a última das obras de misericórdia espiritual, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. E a obra de misericórdia corporal está intimamente relacionada com essa obra de misericórdia espiritual, que é justamente sepultar os mortos. Então, sepultar os mortos, a obra de misericórdia corporal, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos, a obra de misericórdia espiritual. E a virtude que nós indicamos para que seja concretamente desenvolvida nesta última semana da nossa cruzada de oração e penitência são as virtudes da diligência e da piedade, como combate concreto contra os pecados capitais da preguiça e da assídia, né? Podemos chamar tanto de assídia como de preguiça,
Então, o combate concreto a este pecado capital, através do desenvolvimento das virtudes da diligência e da piedade. E a passagem bíblica, muito propícia para ser meditada na Sexta-feira Santa, é a parte final do relato da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São Lucas. Peço licença para vocês, é uma passagem um pouco mais longa do que o habitual, mas nesta Semana Santa vale a pena meditarmos na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui teremos ocasião de contemplar nosso Senhor que reza pelos vivos e intercede por nós. E depois, a obra de misericórdia corporal, nosso Senhor Jesus Cristo, que é sepultado. Vamos lá. Enquanto o conduziam, detiveram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para que a carregasse atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres, que batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Porque virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se eles fazem isso ao lenho verde, que acontecerá ao seco? Eram conduzidos ao mesmo tempo 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. A multidão conservava-se lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo: salvou a outros, que se salve a si próprio, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Do mesmo modo zombavam dele os soldados. Aproximavam-se dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima de sua cabeça pendia esta inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro o repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Para nós isto é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era quase a hora 6 que em toda a terra houve trevas, até a hora 9. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Vendo o centurião o que acontecia, deu glória a Deus e disse: na verdade, este homem era um justo. E toda a multidão dos que assistiam a esse espetáculo e viam o que se passava, voltou batendo no peito. Os amigos de Jesus, como também as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia, conservavam-se a certa distância e observavam estas coisas. Havia um homem, por nome José, membro do conselho, homem reto e justo.
Ele não havia concordado com a decisão dos outros, nem com os atos deles. Originário de Arimateia, cidade da Judéia, esperava ele o reino de Deus. Foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Ele o desceu da cruz, envolveu em um pano de linho e colocou-o num sepulcro, escavado na rocha, onde ainda ninguém havia sido depositado. Era o dia da preparação e já ia principiar o sábado. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galiléia acompanharam José. Elas viram o túmulo e o modo como o corpo de Jesus ali fora depositado. Elas voltaram e prepararam aromas e bálsamos. No dia de sábado, observaram o preceito do repouso. Vejam que nesta passagem estão contempladas todas as obras propostas para esta semana. Nosso Senhor Jesus Cristo, que reza por nós, que reza por aqueles que com os seus pecados o condenaram à cruz, intercede em nosso favor. Ó Pai, tem misericórdia porque eles não sabem o que fazem. Ao mesmo tempo, reza por aquele que estava na iminência de morrer. Garante o céu para o bom ladrão. Garante o céu para Dimas. Vejam aqui as duas obras de misericórdia que estão dentre as obras de misericórdia espiritual. Rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. E por fim, a obra de misericórdia corporal. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é sepultado. Ao mesmo tempo, vemos o contrário da preguiça, o contrário da assídia, no sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai até o fim para nos salvar, que derrama todo o seu sangue para nos salvar, para nos redimir. Então, a nossa semana fica da seguinte forma. No domingo, domingo de Ramos, evidentemente, como tem acontecido a cada semana, a Santa Missa. Na segunda-feira, a nossa proposta é que você ou faça o gesto concreto de caridade material, ou pelo menos o organize, ou pelo menos sente para planejar como será o gesto concreto dessa última semana. Quem sabe conseguimos concretamente nesta última semana visitar algum cemitério na nossa cidade, rezar pelos nossos entes queridos falecidos, rezar, quem sabe, um terço no cemitério pelas almas do purgatório. Na terça-feira é o nosso dia aqui no Centro Dom Bosco próprio para a formação e sempre rezamos o Santo Terço antes de cada aula. Por isso é que a terça-feira da nossa parte tem sido identificada com o Santo Terço, mas fiquem livres. Fiquem livres dentro da realidade de vocês. A quarta-feira, na nossa cruzada de oração e penitência, é o dia próprio para a penitência. Em honra a São José, nós somos chamados na quarta-feira que antecede o Tríduo Pascal a fazer uma penitência mais intensa em honra a São José. Quem sabe o jejum eclesiástico, quem sabe o oferecimento de uma refeição, fiquem livres. E também não deixem de rezar a São José, quem sabe a ladainha de São José, a meditação de um mistério específico da vida do Santo Patriarca. Na quinta-feira santa, que dia apropriado para fazermos uma hora santa de adoração ao Santíssimo Sacramento, para estarmos concretamente no Getsêmani, no Horto das Oliveiras, depois da missa da noite, da missa da quinta-feira santa, façamos uma hora santa de adoração nesta Semana Santa de 2021. Na sexta-feira, a Via Sacra, como temos feito ao longo de toda essa cruzada de oração e penitência. E no sábado, encerraremos a nossa cruzada com o Santo Rosário, em honra de Nossa Senhora. Eu espero que esta cruzada de oração e penitência tenha sido um elemento a mais na santificação de vocês. Que nós possamos ter estes hábitos não somente nestas 7 semanas, que eles possam continuar. Que ao menos uma parte de todos estes bons hábitos que nós cultivamos sejam aplicados daqui para frente.
e de alguma forma sejam repetidos a cada quaresma. Infelizmente, a cada ano, vemos que a campanha da fraternidade é um desvio do real sentido da quaresma, com inovações, com novidades, com revolução. Esta jornada, esta cruzada, poderia ser aplicada em todas as quaresmas de nossas vidas. E elas certamente seriam santificadas desta forma, sem qualquer tipo de novidade, sem qualquer tipo de mudança. E que tenhamos também concretamente adquirido o hábito de rezar pelas nossas autoridades eclesiásticas. Acabamos de ler a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Acabamos de ver nosso Senhor blasfemado, ofendido pelas autoridades do templo, pelas autoridades dos judeus e também por aquele mau ladrão que foi crucificado com nosso Senhor. Aqui estão representados, infelizmente, os maus clérigos, os maus bispos que traem nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Igreja. E na campanha da fraternidade, nesta perniciosa campanha da fraternidade, isto ficou evidente. Rezemos pelos nossos bispos, nos mortifiquemos por eles, tenhamos esse hábito arraigado na nossa vida espiritual daqui para frente, que nunca deixemos este hábito salutar. E antes de encerrarmos com muita alegria esta cruzada de oração e penitência, a partir das grandes orações da Sexta-feira Santa pelo rito tradicional, rezaremos pelos governantes. Rezaremos pelas autoridades civis, pediremos a Deus o concreto reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos também por todos os governantes das nações, seus ministérios e domínios, a fim de que Deus e Senhor nosso lhes dirija as inteligências e os corações, segundo a sua vontade, para a nossa perpétua paz. Amemos os nossos bispos, rezemos e nos mortifiquemos por eles, agora e para sempre. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, viva o nosso Pai, São João Bosco.